Existe um peso em seus ombros, uma tensão que se aloja em seu coração e que você carrega mesmo nos momentos de silêncio. É o fardo de viver em um mundo que parece girar cada vez mais rápido em direção ao caos, onde as notícias diárias são como ondas de uma tempestade distante, mas que inevitavelmente chegam à sua praia, ameaçando a paz que você tanto luta para construir. Você ouve os ecos da violência, sente a sombra das crises de saúde que pairam sobre todos e percebe a fragilidade dos laços sociais que deveriam nos unir. Esse sentimento não é imaginação sua, é o lamento de uma alma que anseia por segurança em meio à incerteza. Um desejo profundo e legítimo por um porto seguro, onde a sua família possa florescer sem medo, onde o seu corpo possa descansar sem a ameaça constante da enfermidade e onde o seu lar seja verdadeiramente um santuário inviolável contra as desordens do mundo. Esse anseio por proteção se intensifica quando a noite cai e o silêncio da casa permite que os seus pensamentos mais profundos venham à tona. É nesse momento que a pergunta silenciosa ecoa em sua mente: será que minha família está realmente segura? Você olha para o rosto adormecido dos seus filhos, para o seu cônjuge ao seu lado, e um instinto primordial de guardar e proteger se levanta como um leão dentro de você. Contudo, logo em seguida vem a avassaladora sensação de impotência. Como proteger quem você ama de perigos que você não pode ver? Como construir um muro alto o suficiente para impedir que as setas da maldade, da inveja, da doença ou da crise financeira atinjam o coração do seu lar? Essa batalha silenciosa, travada na quietude da sua alma, é exaustiva e pode te levar a um lugar de solidão e desespero. Você sente, quase que de forma palpável, que as muralhas invisíveis que protegem sua vida estão sob um ataque constante e implacável. Não é apenas uma sensação vaga de ansiedade, mas uma percepção espiritual de que forças contrárias trabalham ativamente para minar a sua paz, para enfraquecer a sua saúde e para plantar sementes de discórdia nos seus relacionamentos familiares. Cada novo diagnóstico médico, cada discussão inesperada em casa, cada notícia de um perigo que se aproxima, parece mais um golpe contra essas defesas, mais uma rachadura no muro que você se esforça tanto para manter firme. Você se sente como o guardião de uma fortaleza sitiada, cansado de lutar uma batalha defensiva, dia após dia, sem saber de onde virá o próximo ataque, sentindo suas forças se esvaírem a cada alarme. A verdade é que você não foi criado para viver em um estado de alerta constante, olhando por sobre os ombros, temendo o que o amanhã trará. Essa não é a vida abundante que Deus planejou para você. Essa sensação de ser uma vítima indefesa diante de um mundo hostil é uma mentira sussurrada pelo inimigo para paralisar a sua fé e roubar a sua alegria. Ele quer que você acredite que está sozinho, que seus recursos são limitados e que as forças que se levantam contra você são de fato grandes demais para serem vencidas. Ele se deleita em ver o seu coração sobrecarregado, a sua mente confusa e o seu espírito abatido pelo peso esmagador das preocupações. Pois um soldado amedrontado é um soldado que não luta, que não avança e que não conquista. Hoje, no entanto, essa narrativa de medo e vulnerabilidade está prestes a ser despedaçada. Há uma verdade celestial, uma realidade espiritual poderosa que precisa ser revelada a você, uma verdade capaz de transformar a sua perspectiva de vítima para a de um guerreiro vitorioso e protegido. Preste muita atenção, respire fundo e prepare o seu coração, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem de consolo, mas uma convocação divina. Deus, neste exato momento, deseja abrir os seus olhos espirituais, assim como fez com o profeta de antigamente, para que você possa enxergar além do visível.
além do exército de problemas que te cercam, e contemplar a realidade gloriosa do exército celestial, que luta incansavelmente ao seu favor a todo instante. Este momento é um convite para deixar de focar no tamanho dos seus inimigos e passar a contemplar a magnitude do seu protetor. A sua luta não é apenas sua, ela é travada em uma dimensão superior, com armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A sensação de estar cercado, de que as forças do mal são mais numerosas e mais fortes, é uma ilusão projetada para te intimidar. A realidade divina que será descortinada para você agora é que ao seu redor existe uma legião de anjos guerreiros, carros de fogo e cavaleiros celestiais, todos sob o comando do Senhor dos Exércitos, prontos para defender cada área da sua vida. Você não está desamparado, você está sob a mais poderosa escolta que o universo já conheceu. A jornada que iniciamos agora é uma jornada de revelação. Juntos, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para desvendar o poder contido na promessa da proteção divina. Você entenderá que a sua casa não precisa ser um lugar de medo, mas pode ser uma fortaleza do Espírito Santo. Aprenderá que o seu corpo não é um alvo fácil para a enfermidade, mas um templo guardado por sentinelas celestiais. E descobrirá que a sua família não é um barco à deriva na tempestade, mas uma arca de aliança protegida por um poder invencível. A sua percepção está prestes a mudar, e com ela a atmosfera da sua vida, da sua casa e do seu futuro, pois quem conhece o exército que o defende, descansa na certeza da vitória. Este não é apenas mais um vídeo, mas um portal para uma nova dimensão de fé e segurança. O que será compartilhado aqui tem o poder de quebrar as correntes do medo que te aprisionam e de te revestir com a armadura de Deus. O objetivo é claro: instilar em seu coração uma confiança tão inabalável, tão profunda, que nenhuma ameaça, nenhuma notícia ruim, nenhuma circunstância adversa possa mais abalar a sua paz. Você foi chamado para caminhar em autoridade, para viver sob um céu aberto de proteção, sabendo que aquele que está com você é infinitamente maior e mais numeroso do que todos os que estão contra você. Prepare-se para ver o invisível e para receber o impossível. Imagine por um instante o que aconteceria se você pudesse ver com seus próprios olhos o que Deus vê. Se, ao olhar pela janela da sua casa, você não visse apenas a rua, mas anjos guerreiros montando guarda. Se, ao sentir uma dor em seu corpo, você pudesse visualizar os batalhões celestiais lutando contra aquela enfermidade em seu nome. Se, ao se preocupar com seus filhos, você tivesse a visão clara dos anjos do Senhor os acompanhando e os livrando de todo o mal. Essa visão não é uma fantasia, é uma promessa bíblica, uma herança sua em Cristo. E hoje, pela fé, nós vamos reivindicar essa herança e aprender a viver com a consciência constante dessa proteção avassaladora. Neste exato momento, uma mudança começa a acontecer dentro de você. A simples disposição de ouvir já é um ato de fé que move os céus. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar, pois estamos entrando em um terreno sagrado. As palavras que se seguirão não são meras informações, mas sementes de poder, decretos de libertação e chaves de vitória. Peça para que o Espírito Santo acalme a sua alma, silencie as vozes da dúvida e do medo e abra o seu entendimento espiritual para receber a revelação que tem o poder de transformar completamente a sua realidade. A sua condição de prisioneiro do medo termina hoje. A sua nova identidade, como um protegido do Altíssimo, está prestes a ser ativada. Portanto, eu te convido a se posicionar não como um espectador passivo, mas como um participante ativo nesta jornada espiritual. Cada palavra é um degrau que te levará a um novo nível de confiança. Cada declaração é uma arma que você receberá para a sua batalha. Este é o momento de virada,
o ponto de inflexão onde a ansiedade começa a dar lugar à paz, onde a vulnerabilidade é substituída pela força divina e onde a sensação de estar sitiado se transforma na certeza de estar guardado por todos os lados. A promessa do Senhor para você hoje é clara e poderosa. Você não está sozinho. A sua luta tem um comandante invencível e a vitória já foi decretada nos céus. A Bíblia nos ensina que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, o medo e a derrota prevalecem em nossas vidas simplesmente porque desconhecemos o poder e os recursos que estão à nossa disposição. Vivemos como mendigos, quando na verdade somos filhos do Rei, herdeiros de um reino inabalável e protegidos por um exército invencível. Hoje, o véu do desconhecimento será rasgado. A verdade sobre o exército celestial de Deus será revelada de uma forma que você nunca viu, aplicando-a de maneira prática e poderosa sobre as áreas mais sensíveis da sua vida: sua casa, sua saúde e sua família. Prepare-se para conhecer o seu verdadeiro poder. A sua percepção do mundo espiritual está prestes a ser radicalmente transformada. Você foi condicionado a enxergar apenas o que é físico, a se preocupar apenas com o que os noticiários mostram e a temer apenas os exércitos terrenos. Contudo, existe uma batalha muito maior sendo travada nas regiões celestiais. E é o resultado dessa batalha que determina o que acontece aqui na Terra. Ao entender como se posicionar nesta guerra, você deixa de ser uma peça no tabuleiro do inimigo e se torna um comandante que, em nome de Jesus, move as peças do céu a seu favor, liberando o exército de Deus para garantir a proteção e a bênção sobre todas as áreas da sua vida. A pergunta que ecoa no início desta nossa jornada é a mesma que estava no coração do servo do profeta Eliseu. O que faremos? Diante de um exército inimigo visível e assustador, o desespero parecia a única resposta lógica. Talvez essa seja a pergunta que você tem feito a Deus em suas noites de angústia. Senhor, o que eu faremos diante de tanta ameaça, de tanta pressão, de tanta dor? A resposta de Deus para você hoje será a mesma que Ele deu através do profeta. Uma resposta que não minimiza o problema, mas que revela um poder infinitamente superior. Uma realidade celestial que sobrepõe e anula toda e qualquer ameaça terrena ou espiritual que se levante contra você. Sinta a mão de Deus repousando sobre você agora, acalmando o mar revolto da sua alma e trazendo uma paz que excede todo entendimento. Este é um momento divinamente orquestrado, um encontro marcado entre a sua necessidade e o poder ilimitado de Deus. Você não chegou a este vídeo por acaso. Havia um clamor no seu espírito, uma busca por respostas, um desejo por segurança, e o céu ouviu. Portanto, receba este momento como um presente, como um oásis no deserto da sua preocupação. Deixe de lado todas as outras distrações e se concentre unicamente na voz do Espírito Santo, que falará diretamente ao seu coração, revelando os segredos da proteção divina e ativando sobre você o poder do exército celestial. Para que a sua fé encontre um alicerce inabalável, precisamos nos voltar para a palavra de Deus, a fonte de toda verdade e poder. No segundo livro de Reis, capítulo 6, encontramos uma cena que espelha perfeitamente a sua batalha interior. O profeta Eliseu e seu servo acordam em uma cidade chamada Dotã, mas a paz da manhã é brutalmente interrompida. Ao olhar para fora, o servo entra em pânico. Um exército inimigo, vasto e poderoso, com cavalos e carros de guerra, cercava toda a cidade. A sua realidade visível gritava perigo, cerco e morte iminente. Ele correu até o profeta com o desespero estampado em sua voz. Ah, meu Senhor, o que faremos? Essa mesma pergunta, nascida do medo diante de um inimigo aparentemente invencível,
é a que talvez ecoe em seu coração agora, enquanto você contempla os exércitos de problemas que cercam sua própria vida. É neste ponto de pânico humano que a calma divina se manifesta de forma extraordinária. A resposta de Eliseu não é de medo, mas de uma fé firmada em uma realidade superior. Ele olha para o servo aterrorizado e declara uma das mais poderosas verdades de toda a Escritura. Ouça com atenção e permita que esta palavra penetre em seu espírito. A Bíblia diz, em 2 Reis 6, versículos 16 e 17, "Não tenha medo", respondeu o profeta. "Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esta não é apenas uma história antiga, é um decreto profético sobre a sua vida hoje. Uma chave que abre as portas da percepção espiritual e revela a sua verdadeira posição de segurança em Deus. A primeira parte da revelação está na declaração audaciosa de Eliseu: "Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Entenda a profundidade disso. Eliseu não negou a existência do exército inimigo. Ele não disse ao servo para simplesmente ignorar o problema. Ele reconheceu a ameaça visível, mas declarou a superioridade da provisão invisível. Deus está dizendo o mesmo para você agora. Ele não nega a realidade do diagnóstico médico, da crise financeira, do conflito familiar, mas ele declara com autoridade inquestionável que o exército que luta por você é infinitamente maior, mais poderoso e mais numeroso do que qualquer força que se levante contra você. A sua vitória não depende da ausência de inimigos, mas da presença avassaladora do exército de Deus ao seu lado. Essa verdade celestial desafia a matemática humana. Pelos olhos da carne, você pode contar seus problemas e se sentir em desvantagem. Você vê uma enfermidade, uma dívida, uma contenda. O inimigo quer que você se concentre nessa contagem para que o medo te domine. Mas Deus te convida a fazer uma nova contagem, a contagem da fé. Para cada problema que te cerca no vale da sua vida, existem legiões de anjos guerreiros preenchendo as colinas ao seu redor. Para cada voz de acusação e medo, existem milhares de vozes celestiais declarando a sua vitória em Cristo. A sua perspectiva precisa mudar da planície da batalha para o topo da montanha da promessa de Deus, de onde você pode ver que, na verdade, é o seu inimigo que está em desvantagem numérica e de poder. A segunda parte da revelação é a oração do profeta. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Este é o ponto de virada. Eliseu não pediu para que Deus aniquilasse o exército inimigo instantaneamente. Ele pediu algo muito mais profundo. Ele pediu por visão espiritual para o seu servo. Ele sabia que a verdadeira batalha, a batalha que precede todas as outras, é a batalha da percepção. Se o servo pudesse ver o que Eliseu via, o medo se dissiparia e a fé se levantaria como uma fortaleza. Esta é a oração que fazemos por você agora. Que o Pai Celestial, em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais. Que Ele remova as escamas do medo e da incredulidade, para que você possa contemplar a magnífica e gloriosa realidade do seu exército protetor. E então, o milagre acontece. O Senhor atendeu a oração de Eliseu e os olhos do servo foram abertos. O que ele viu transformou seu pânico em adoração, sua ansiedade em confiança absoluta. As colinas, que antes pareciam vazias e silenciosas, estavam agora repletas, incandescentes com a glória de Deus. Ele viu o exército celestial. Não apenas alguns anjos, mas uma multidão incontável de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O fogo, na Bíblia, representa a presença purificadora, o poder consumidor e a proteção intransponível de Deus. Aquele exército não estava parado, estava em posição de batalha.
uma muralha de fogo divino entre o profeta e o inimigo. Essa mesma muralha de fogo está ao seu redor agora. Vamos aplicar esta visão poderosa às áreas específicas da sua vida que estão sob ataque. Comecemos pela proteção do seu lar. Pela fé, veja agora este exército celestial formando um cerco de proteção ao redor da sua casa. Visualize anjos guerreiros com espadas desembainhadas, montando guarda em cada porta, em cada janela, em cada canto do seu terreno. Imagine os carros de fogo patrulhando o perímetro da sua propriedade, purificando a atmosfera de toda a influência maligna, de toda a seta de inveja, de todo o plano de invasão ou violência. O seu lar não é apenas uma construção de tijolos, é um território consagrado a Deus, um acampamento do Altíssimo, e o exército do Senhor está posicionado para garantir que nenhuma força das trevas possa ultrapassar essa fronteira sagrada que a presença de Deus estabelece. Este cerco angelical não é apenas contra ameaças físicas, como roubos ou acidentes, mas também contra as invasões espirituais que tentam roubar a paz do seu ambiente. Toda a energia de contenda, toda a atmosfera de peso, tristeza ou medo que tentou se instalar em sua casa está sendo expulsa agora pela presença desses guerreiros de luz. Eles estão purificando o ar, consagrando cada cômodo e transformando sua casa em um santuário de paz, alegria e amor. Onde antes havia um sentimento de vulnerabilidade, agora se estabelece uma consciência de segurança divina. O seu lar é uma embaixada do céu na terra, e as forças celestiais garantem a sua inviolabilidade, tornando-o um lugar onde a presença de Deus habita e onde sua família pode prosperar em segurança. Agora, vamos direcionar este poderoso exército para a proteção da sua saúde e da saúde de sua família. Visualize os guerreiros de Deus batalhando em seu nome contra toda enfermidade, dor e diagnóstico maligno. Se há uma doença instalada em seu corpo, veja os anjos do Senhor como um batalhão de elite, atacando cada célula doente, cada vírus, cada bactéria e restaurando a ordem divina em seu organismo. Eles são ministros da cura, enviados para proteger o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cada seta de enfermidade, cada palavra de maldição lançada contra a sua saúde é quebrada e desfeita agora pela autoridade dos guerreiros celestiais que guardam a sua vida e a vida de seus amados. Esta proteção não é apenas reativa para curar o que já está doente, mas é, acima de tudo, proativa. Os guardiões celestiais formam uma barreira de imunidade espiritual ao redor de você e sua família. Eles o protegem de acidentes, o livram de contágios e fortalecem o seu corpo para que ele resista a toda forma de ataque. A promessa de Deus é de vida e vida em abundância, e isso inclui a saúde do seu corpo físico. Portanto, pela fé, receba esta verdade. Você não está lutando sozinho contra uma dor crônica ou um diagnóstico assustador. Uma força militar celestial especializada em cura e proteção está neste momento em plena atividade, garantindo a integridade do templo, que é o seu corpo e o corpo de sua família. Finalmente, aplicamos o poder do exército celestial à proteção da sua família e dos seus relacionamentos. Veja os anjos do Senhor guardando a união do seu casamento, desfazendo todo o plano de divórcio e contenda. Visualize-os construindo uma muralha de proteção ao redor da mente e do coração dos seus filhos, livrando-os de más influências, de amizades perigosas e dos enganos deste mundo. O exército divino tem a missão de guardar os laços de amor que unem vocês, de proteger a sua aliança familiar contra as investidas do inimigo, que se especializa em dividir para conquistar. Toda palavra de discórdia, toda raiz de amargura, toda brecha para a desunião,
está sendo fechada agora pela intervenção desses guardiões celestiais. Os anjos do Senhor são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E isso inclui a proteção da sua linhagem, da sua herança familiar. Eles acompanham seus filhos à escola, ao trabalho, onde quer que eles vão, protegendo-os de perigos visíveis e invisíveis. Eles agem para desfazer os laços de vícios, rebeldia ou depressão que possam estar tentando se agarrar à sua descendência. A sua família é um projeto de Deus, um tesouro de valor inestimável. E o céu inteiro se mobiliza para garantir que esse projeto se cumpra. Portanto, descanse na certeza de que seus entes queridos não estão desamparados. Eles estão sob a escolta pessoal do exército mais poderoso do universo. A compreensão desta verdade deve gerar em você uma mudança radical de postura. A sua oração não precisa mais ser uma súplica frágil, vinda de um lugar de medo. Ela pode e deve se tornar uma declaração de poder, uma ordem de comando baseada na autoridade que você tem em Cristo Jesus. Você não está pedindo a Deus que crie uma proteção do zero. Você está, pela fé, ativando e tomando posse da proteção que já foi designada a você. Você está concordando com o céu e ordenando que a realidade celestial se manifeste em sua realidade terrena. Você passa da posição de um civil assustado para a de um oficial de alta patente, que conhece a força do seu exército e a utiliza estrategicamente. Esta revelação é o seu arsenal. A imagem das colinas cheias de cavalos e carros de fogo deve se tornar a tela de fundo da sua mente, a imagem que você acessa em cada momento de ansiedade e temor. Quando o relatório médico parecer assustador, lembre-se dos carros de fogo. Quando as notícias sobre a violência parecerem esmagadoras, lembre-se dos cavalos de fogo. Quando um conflito ameaçar a paz da sua família, lembre-se das legiões de anjos ao seu redor. Essa visão espiritual é a sua arma secreta, o seu refúgio seguro, a fonte da sua coragem inabalável. O inimigo perde todo o poder sobre você quando você aprende a enxergar com os olhos da fé. Portanto, a mensagem central que o céu tem para você hoje é esta: você está sobrenaturalmente, poderosamente e completamente protegido. A sensação de vulnerabilidade é uma mentira, uma névoa que o inimigo usa para te cegar para a verdade gloriosa da sua segurança em Deus. O exército celestial não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual ativa e operante. Ele está em alerta máximo 24 horas por dia, 7 dias por semana. O seu general, o Senhor dos Exércitos, nunca dorme nem descansa. Ele comanda pessoalmente as tropas que garantem a sua proteção. Deixe que essa verdade desça da sua mente para o seu coração, gerando uma paz profunda e uma confiança que desafia as circunstâncias. A sua batalha já tem um resultado garantido, pois o exército que luta por você é e sempre será invencível. Agora que a verdade sobre o exército celestial de Deus foi revelada à sua mente, é chegado o momento de chamá-la à existência em sua vida, através do poder da oração. Este não será um momento de súplica, mas de apropriação. Não falaremos com Deus a partir de uma posição de medo ou de dúvida, mas a partir da nossa identidade de filhos amados, herdeiros de suas promessas e comandantes, em seu nome, das legiões celestiais. Convido você, onde quer que esteja, a preparar o seu coração para este momento sagrado. Se possível, feche os seus olhos para se concentrar não no mundo visível que te cerca, mas na realidade espiritual que estamos prestes a acessar. Respire fundo, silencie as vozes de ansiedade e se posicione como alguém que sabe que sua voz, unida à vontade de Deus, tem o poder de mover os exércitos do céu. Juntos, vamos orar com a mesma autoridade e fé do profeta Eliseu. Não estamos pedindo algo estranho a Deus, mas sim reivindicando o que Ele já nos prometeu em sua palavra.
A oração é a chave que gira na ignição do mundo espiritual, liberando o poder que já está disponível para nós. Portanto, não ore com hesitação. Fale com convicção, sabendo que o céu inteiro está em atenção, aguardando as suas palavras para entrar em ação. Este é o seu momento de passar da defensiva para a ofensiva, de parar de reagir aos ataques do inimigo e começar a estabelecer o domínio de Deus sobre cada área da sua vida. Prepare-se para convocar o seu exército, para dar ordens aos anjos e para selar a sua vitória em nome de Jesus. A atmosfera ao seu redor está prestes a ser carregada com o poder do céu. Vamos começar com a oração fundamental, a que muda a nossa percepção e abre as portas para o sobrenatural. Repita em seu coração, com toda a intensidade da sua fé: Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu me apresento diante de Ti, não com base nos meus méritos, mas na aliança que tenho contigo. Eu te agradeço pela revelação da Tua palavra e pelo conhecimento do Teu poder protetor. E agora, Pai, eu clamo como o profeta Eliseu: abre os meus olhos espirituais, remove todo o véu, toda a cegueira, toda a distração que o inimigo colocou diante de mim, para que eu veja apenas os problemas e as ameaças. Eu quero ver como Tu vês. Mostra-me, Senhor, o Teu exército ao meu redor. Revela-me os Teus carros de fogo e os Teus cavalos, posicionados para a batalha em meu favor. Eu renuncio à visão do medo e escolho, pela fé, a visão da Tua glória e do Teu poder. Quero viver com a consciência constante de que mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Que essa visão celestial se torne mais real para mim do que qualquer circunstância terrena, fortalecendo meu espírito, acalmando minha alma e me enchendo de uma coragem inabalável. Eu recebo essa visão agora, em nome de Jesus. A partir deste momento, eu decido caminhar pela fé e não pela vista, sabendo que estou cercado pela Tua guarda invencível. Agora, com os nossos olhos espirituais abertos, vamos começar a comandar este exército. Comecemos pelo nosso lar. Com autoridade, declare comigo: eu, como filho de Deus, herdeiro de suas promessas, convoco agora o exército celestial para cercar a minha casa. Em nome de Jesus, eu estabeleço um cerco divino, uma muralha de fogo santo ao redor de toda a minha propriedade. Que os anjos guerreiros do Senhor montem guarda em cada entrada, em cada porta e em cada janela. Eu posiciono sentinelas celestiais nos 4 cantos do meu terreno, tornando o meu lar impenetrável a toda e qualquer forma de mal, seja ele físico ou espiritual. Este lugar pertence ao Senhor. Eu decreto que todo espírito de medo, contenda, enfermidade, escassez ou perturbação que tentou se infiltrar neste ambiente seja expulso agora pelo poder da presença desses anjos. Que a atmosfera da minha casa seja completamente purificada e santificada. Eu libero sobre o meu lar a paz que excede todo o entendimento, a alegria da salvação e o amor que une os corações. Declaro que a minha casa não é um lugar de vulnerabilidade, mas uma fortaleza de Deus, um santuário de refúgio e um centro de operações do reino dos céus. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, pois aos seus anjos Ele dará ordem a meu respeito. A partir de hoje, a minha casa está sob jurisdição celestial. Eu cancelo toda palavra de maldição, todo ato de inveja e todo plano de invasão ou violência que tenha sido direcionado contra este lugar e contra as pessoas que aqui habitam. A luz de Cristo brilha intensamente em cada cômodo, dissipando todas as trevas. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. Qualquer força maligna que se aproximar desta propriedade encontrará uma muralha de fogo e um exército em prontidão.
Minha família e eu habitamos em segurança, pois o Senhor é o nosso protetor, o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza inabalável. Agora, vamos direcionar essa autoridade para a nossa saúde. Declare com fé: em nome de Jesus, eu posiciono a guarda celestial para proteger o meu corpo e a saúde de toda a minha família. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, comprado por um alto preço, e eu não permitirei que ele seja profanado pela doença. Eu convoco os anjos guerreiros para batalharem contra toda enfermidade, toda dor, toda fraqueza e todo diagnóstico maligno. Toda seta de enfermidade que foi lançada contra nós, consciente ou inconscientemente, eu declaro que ela é quebrada, desfeita e aniquilada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu libero o exército de cura de Deus para percorrer o meu corpo, restaurando cada célula, cada tecido e cada órgão à perfeita ordem divina. Onde houver dor, que haja alívio. Onde houver doença, que haja cura completa. Onde houver fraqueza, que haja força sobrenatural. Eu proíbo qualquer espírito de enfermidade de tocar em mim ou em minha família. Nós estamos selados com o sangue do Cordeiro, e o destruidor não tem poder ou autoridade para entrar em nossas vidas. Nossa saúde está protegida, guardada e garantida pela mais poderosa força do universo, o exército do Deus vivo. Eu declaro que somos fortes e saudáveis, que a nossa imunidade física e espiritual está fortalecida pelo Senhor. Rejeitamos todo sintoma de enfermidade e nos apegamos à promessa de vida longa e abundante que Deus nos deu. Os guerreiros de Deus estão de prontidão, guardando o nosso sono, protegendo-nos de acidentes e livrando-nos de todo contágio. A saúde divina é a nossa herança e nós tomamos posse dela agora. Nenhuma arma forjada contra a nossa saúde prosperará. Nenhuma doença prevalecerá. Estamos debaixo da sombra do Onipotente e ali estamos perfeitamente protegidos e somos completamente curados. Agora, vamos cobrir a nossa família com esta proteção. Ore comigo. Pai amado, eu levanto a minha família diante de Ti e com a autoridade que me deste, eu declaro que o exército do Senhor protege os laços que nos unem. Eu convoco os anjos guardiões para formarem um escudo de proteção ao redor do meu casamento, dos meus filhos, dos meus pais e de cada ente querido. Nenhum plano do inimigo para trazer divisão, contenda, divórcio ou rebelião em minha casa prosperará. Toda semente de discórdia é arrancada agora pela raiz, em nome de Jesus. Eu posiciono anjos guerreiros para acompanharem os meus filhos por onde quer que eles andem. Que os guardem na escola, no trabalho, em seus caminhos, que os livrem de más companhias, de acidentes, de violência e de toda cilada do inimigo. Que seus corações e mentes sejam guardados em Cristo Jesus, protegidos de toda influência maligna e de toda doutrina enganosa. Eu declaro que meus filhos são herança do Senhor, que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça, e que cumprirão o propósito divino para suas vidas. O exército de Deus é a sua escolta pessoal, garantindo o seu bem-estar e o seu futuro. Eu libero o poder unificador do Espírito Santo sobre a minha família. Onde houver feridas, que os anjos ministrem a cura. Onde houver falta de comunicação, que eles construam pontes de entendimento. Onde houver frieza, que eles acendam a chama do amor e do perdão. A minha família é uma aliança protegida pelo céu. As forças do inferno não prevalecerão contra ela. O exército de Deus desfaz agora todo laço de contenda, toda palavra de maldição familiar e estabelece sobre nós um vínculo de paz, amor e unidade que não pode ser quebrado. Agora, levante-se em espírito e faça a sua declaração final de vitória. Diga com toda a sua força:
Eu não estou sozinho, eu não sou fraco, eu não sou uma vítima indefesa. Eu sou guardado, protegido e defendido pelo exército do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. As forças que estão comigo são infinitamente maiores, mais numerosas e mais poderosas do que qualquer força que se levante contra mim. O medo não tem mais lugar em minha vida, pois a perfeita fé e a visão do poder de Deus o expulsam. Eu caminho em autoridade, em confiança e em paz, sabendo quem eu sou e a quem eu pertenço. Portanto, eu descanso na certeza da vitória. A batalha pertence ao Senhor, e Ele nunca perdeu uma batalha. As muralhas da minha casa, da minha saúde e da minha família estão seguras, guardadas pelo exército celestial. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A vitória é minha, em nome de Jesus. O inimigo está debaixo dos meus pés. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunda o meu coração e a minha mente agora. Todo o céu celebra esta verdade, e eu me uno a eles em adoração e gratidão. Está feito. Amém e amém. Neste momento, após o seu clamor ter subido aos céus e a sua fé ter ativado o exército de Deus, peço que você permaneça em uma atitude de receptividade. Não se apresse em voltar para as suas atividades. Permita-se absorver a paz que agora preenche o ambiente ao seu redor. Respire fundo e sinta a presença tangível dos anjos do Senhor. Eles não foram embora, eles atenderam à sua convocação e agora montam guarda ao seu redor, em sua casa e sobre sua família. A guerra espiritual intensa deu lugar a uma calmaria celestial, a certeza de que a batalha já foi vencida. O seu general, o Senhor dos Exércitos, assumiu o comando e agora ele te convida a descansar em seus braços de amor, a dormir em paz, pois aquele que te guarda não dorme nem descansa. A sua parte na batalha, por hoje, foi cumprida. Você se posicionou, você orou, você creu e você declarou. Agora, entre no descanso do Senhor. Entregue a Ele o peso da vigilância constante. Você não precisa mais lutar contra as preocupações em sua mente, pois você entregou cada uma delas ao comandante do exército mais poderoso do universo. A paz que você sente agora não é uma emoção passageira. É um selo da presença do Espírito Santo, confirmando em seu espírito que a sua oração foi ouvida e que a proteção divina é a sua realidade inegável. Deixe que essa paz ancore a sua alma e sirva como um lembrete constante de que você nunca mais estará sozinho ou desprotegido, nem por um único segundo. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Você chegou aqui talvez se sentindo sobrecarregado, sitiado e vulnerável, como uma vítima indefesa diante das tempestades da vida. Mas agora, você se levanta diferente. Você se levanta como um guerreiro revestido da armadura de Deus. Com a consciência espiritual, desperta para a realidade do seu exército protetor. Você não é mais definido pelo tamanho dos seus problemas, mas pela magnitude do seu Deus e do seu exército celestial. Leve essa nova identidade com você. Ao longo do seu dia, da sua semana, lembre-se constantemente da visão das colinas cheias de carros e cavalos de fogo. Essa é a sua nova realidade. Caminhe, a partir de hoje, com uma nova postura, uma nova confiança. Quando as notícias do mundo tentarem te intimidar, lembre-se de que você habita em um refúgio secreto, inacessível ao caos. Quando os sintomas de uma enfermidade tentarem te assustar, lembre-se de que seu corpo está sob a guarda de guerreiros celestiais. Quando os conflitos tentarem perturbar a paz da sua família, lembre-se de que um batalhão divino luta para manter a sua unidade. A sua vida deixou de ser um campo de batalha aberto para se tornar uma fortaleza guardada. Viva, fale e haja a partir dessa convicção, e você verá as circunstâncias ao seu redor se alinharem a essa verdade poderosa que você abraçou. A grande verdade que resume toda esta jornada espiritual é esta:
Você está completa e invencivelmente protegido, porque o Deus Todo-Poderoso designou o seu exército pessoal para cuidar de você. Esta não é uma esperança vaga, mas a sua herança como filho e filha do Altíssimo. Deixe que esta frase ressoe em seu espírito e se torne a âncora da sua alma em meio a qualquer tempestade. Eu não sou defendido por forças humanas, mas sou guardado pelo exército celestial do Deus vivo. Agarre-se a essa promessa, medite nela, declare-a todos os dias, e ela se tornará uma muralha de fé tão sólida em sua vida que nenhuma investida do inimigo será capaz de abalar ou demover você da sua posição de vitória em Cristo Jesus. Este poder e esta proteção não foram dados a você para serem guardados apenas para si mesmo. A fé se fortalece quando é declarada e compartilhada. Por isso, eu te convido agora a dar um passo de fé, a selar esta oração com uma declaração pública. Se você recebe esta proteção divina sobre sua vida, sobre seu lar, sua saúde e sua família, declare a sua fé nos comentários abaixo. Não se trata apenas de digitar palavras, mas de um ato profético, uma forma de dizer ao mundo espiritual e a si mesmo que você crê e toma posse desta verdade. Este ato solidifica em seu coração a decisão de viver sob esta nova realidade de proteção divina, transformando a sua experiência de hoje em um testemunho duradouro. Escreva com convicção, com fé, com a alegria de quem sabe que sua vida está segura nas mãos de Deus. Declare as seguintes palavras nos comentários: meu lar está protegido pelo exército de Deus. Ao fazer isso, você está erguendo um memorial digital, um marco da sua fé. Cada vez que alguém ler o seu comentário, a sua fé se unirá à delas, criando uma corrente de poder e concordância. Você está anunciando ao mundo que a sua confiança não está em sistemas humanos falhos, mas no poder infalível do Senhor dos Exércitos. Faça isso agora e sinta a alegria e a força que vem de professar publicamente a sua fé no Deus que te guarda. Além de declarar, você também foi chamado para ser um mensageiro desta esperança. Assim como esta oração fortaleceu a sua fé e trouxe paz ao seu coração, ela pode fazer o mesmo por outra pessoa. Você conhece alguém que está neste momento se sentindo amedrontado, sobrecarregado, talvez lutando contra uma doença, um conflito familiar ou com medo da violência? Você pode ser o instrumento de Deus para levar esta revelação até essa pessoa. Compartilhe esta oração. Seja um portador das boas novas, um Eliseu para o servo amedrontado, ajudando a abrir os olhos espirituais de alguém que precisa desesperadamente ver que não está sozinho na batalha. Ao compartilhar esta mensagem, você estende o cerco de proteção divina. Você se torna parte do exército de Deus aqui na terra, lutando contra o medo e a desesperança com as armas da fé e da verdade. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Ele pode ser a resposta à oração de uma mãe aflita, de um pai preocupado, de alguém em um leito de hospital. Seja um farol de luz na vida de alguém hoje. Seja um mensageiro desta proteção, espalhando a certeza de que o nosso Deus comanda um exército celestial pronto para lutar por cada um de nós. Este é o seu chamado, a sua missão de envio. Que a bênção do Deus Pai, que te ama com amor eterno, esteja sobre você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que te comprou com seu sangue e te deu autoridade sobre todo o mal, te cubra completamente. E que a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que habita em você e testifica da sua filiação, preencham cada espaço do seu ser, da sua casa e da sua família. Que esta unção de proteção e poder permaneça sobre a sua vida, não apenas hoje, mas por todos os dias, até a volta do nosso Senhor. Vá em paz, caminhe em segurança e viva na alegria da sua salvação. Lembre-se sempre de que você é amado, valorizado e ferozmente protegido. As legiões do céu estão ao seu dispor.
Você é parte da família real do universo e o Rei dos Reis zela pessoalmente por você. Nenhuma ameaça é grande demais, nenhuma noite é escura demais, nenhuma batalha é difícil demais, pois o seu protetor é o Senhor dos Exércitos e Ele já lhe garantiu a vitória final. Descanse nele, confie nele e veja o grande livramento que Ele operará em sua vida, para a glória do seu santo nome. Esteja sempre consciente desta verdade e viva a vida abundante que Ele planejou para você. A sua jornada de fé foi renovada hoje. Um novo nível de autoridade espiritual foi destravado em sua vida. Use-o com sabedoria, com humildade e com ousadia. Continue buscando a presença de Deus, alimentando-se de sua palavra e fortalecendo-se em oração. Você é uma fortaleza inabalável e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Que a paz de Deus, que funciona como um árbitro em nossos corações, guarde os seus pensamentos e as suas emoções em Cristo Jesus, hoje e para todo o sempre. Sinta-se abraçado pelo Pai e encorajado para prosseguir em sua caminhada com fé e esperança renovadas. A partir deste momento, você está sendo enviado de volta ao seu dia a dia, mas não como antes. Você retorna como um embaixador do reino, consciente do poder que o respalda. Enfrente seus desafios, sabendo que não os enfrenta sozinho. Tome suas decisões com a sabedoria que vem do alto, pedindo direção ao seu comandante. Ame a sua família, com a certeza de que anjos estão ajudando a proteger esses laços. Cuide do seu corpo como o templo guardado que ele é. E habite em sua casa, com a alegria de saber que ela é um pedaço do céu na terra, um lugar de paz e segurança sobrenatural. Que a imagem do exército celestial nunca mais se apague da sua memória. Que ela seja a sua meditação constante, o seu refúgio secreto e a fonte da sua coragem. Que em cada situação você aprenda a perguntar: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, e que Ele sempre te responda, revelando a sua glória e o seu poder ao seu redor. A sua vida foi marcada hoje pela verdade da proteção divina, e nada nem ninguém poderá roubar essa bênção de você. Siga em frente, guerreiro protegido, pois o seu Deus vai à sua frente e a vitória é certa. Por fim, receba esta bênção apostólica sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Uma paz que vem da certeza absoluta de que você está seguro nos braços do Pai, protegido pelo exército celestial, em nome de Jesus. Amém.